Sejam bem-vindos ao Adenão Podcast. Hoje iremos falar sobre a importância dos procedimentos estéticos. Eu sou o Guga, aqui ao meu lado está Giga. Olá. O Gabi. Salve. E Dé. E aí, povo? No episódio de hoje estaremos entrevistando Karine Borges. Ela que é formada em Ciências Biológicas, estudou no Instituto Dermoart, em São José, e é proprietária da Flor de Lis Estúdio de Estética. Olá, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Guga, tudo bem? Oi, Giga, oi, Gabi, Dé, como vocês estão? Gente, então, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. E estamos por aí. Vamos começar então agora a nossa rodada de perguntas. Karine, por que você decidiu cursar Biologia? Biologia foi muito louco, assim, porque foi uma área que eu sempre gostei, mas era algo que me chamava atenção em tempo de escola mesmo. Sou uma pessoa muito aventureira, então a questão do procurar, do investigar, do ir para a natureza, de dar uma olhada na folha e querer saber do que era composta, né? Então a biologia simplesmente foi algo que eu só fui. Eu vou fazer o curso, vou para a instituição e só vou atrás, né? Então foi algo que não teve um foco, desde criança eu queria ser bióloga, né? Não, foi algo que é de curiosidade mesmo, até porque biologia foi a minha última graduação. Então não foi algo que realmente, eu precisava fazer biologia, né? Como toda criança tem aquele sonho de, eu vou ser polícia, eu vou ser bombeiro, né? Não, eu não tinha isso. Eu só caí dentro da biologia e fui nessa questão da graduação mesmo. Foi uma coisa que você fez por paixão, então? Exato. É algo que simplesmente tinha aquela chama, né? E eu acabei indo para essa área, mas não foi algo que era mais aventureiro mesmo. Mas você teve alguma referência para tomar esse gosto? Eu não vou te dizer assim entre pessoas, né? Mas realmente a aventura. O negócio de ir, de buscar, de investigar. Até então eu faço hoje pós-graduação em investigação criminal por causa da biologia, né? A questão toxicológico, bioquímico, é tudo muito invasivo ao assunto, né? É profundo, é amplo. A questão da biologia acaba sendo bem aquela extensão de vários assuntos. É uma coisa, um exato, né? Tudo acaba buscando isso e a cada dia é uma novidade. É uma coisa que não para. Até mesmo dentro da estética, a gente acaba utilizando a bio, né? Então isso acaba indo e a curiosidade às vezes é maior. Você é uma pessoa muito estudiosa, dá a impressão que sim, né? Não, nunca foi. Eu não digo estudiosa no sentido de dedicada, talvez, mas estudiosa no sentido de querer aprender de curiosidades. As coisas, né? Porque você já falou que está fazendo uma pós e fez um curso por gostar. Nessa questão, sim, às vezes né? Eu não me dedico tanto aos assuntos, né, que não sejam um foco, mas eu gosto dessas novidades, de estar correndo atrás, de ir, de aprender sempre alguma coisa a mais. E essa tua característica, né, de estudar, na biologia você estuda muita morfologia das coisas, né? Sim. Das formas das plantas, dos animais. E, de certa forma, isso tu acaba aplicando no teu trabalho de estética, né? Exato. Tanto na questão de estética ali em micropigmentação, né? Na questão de tatuagens, porque há detalhes, às vezes, que o tatuador conhece por ele saber do desenho. E a gente já vê um pouquinho mais amplo, né? Vai desenhar uma flor, mas é uma flor, uma rosa. Mas aquele detalhe da rosa, às vezes o tatuador não consegue dar aquela olhada, aquele detalhezinho que a gente sabe que existe, né? Então são ideias que vão se aprofundando. Aí entra aquele teu olho de bióloga ali para corrigir o Exatamente. Você já atuou em alguma área da biologia? O ano passado eu dei aula em Rogério, na escola ali no Urbano Salles. Fiquei 1 ano com eles lá, dando aula fundamental e o médio. Então foi uma experiência também bem bacana, foi bem legal. Era uma
até agora a gente estava ocupando muito, porque o meu assunto principal com eles lá foi um final de estágio, e eu terminei o estágio e continuei dando aula, né? Então foi algo bem bacana, porque só foi, né? A galera gostou também, era muita aula prática, adoro aula prática, então carregava com eles. E aluno é isso, né? Eles acabam se jogando e quanto mais você fizer prática, mais eles vão gostar, mais eles vão cair pra dentro e vão aprender, né? Teoria acaba, às vezes, até sendo um pouco chato, né? E eles acabam se jogando. Mas a minha atuação foi como prof. Legal. Então, nessa área de ministrar, trabalhar com ensino, você gosta, então, dessa experiência que trouxe? Sim, foi muito bom. Não é algo que eu voltaria hoje, né? Talvez para frente, futuro, né? Pode ser que ocorra essa oportunidade e eu caia para dentro. Mas a minha área realmente são pessoas que me procuram e que eu não precise expressar, né? Questão de dando aulas não é o meu forte. A gente viu que você trabalha com vários tipos de procedimentos estéticos, né? A gente queria saber, você é massoterapeuta. Isso. Sim. E qual que é a diferença entre massagista e massoterapeuta? Ali, algumas técnicas são até mesmo parecidas, né? São bem semelhantes. Mas a questão do massagista, normalmente ele é específico a alguma massagem, né? E ele não precisa ter cursos técnicos. Ele só vai precisar de cursos livres, 20, 40, 200 horas, para ele ser um massagista. O massoterapeuta, ele é um profissional da saúde e ele precisa estar ligado a isso com vários tipos de procedimentos, com várias técnicas. Ele precisa ter um curso técnico de, no mínimo, 1.200 horas para estar trabalhando. Então, isso acaba dando uma diferenciada. O massagista, ele vai estar tendo uma técnica praticamente específica. O massoterapeuta, ele precisa de, no mínimo, 10 técnicas para ele ter essa acessibilidade à profissão. Então, ele vai estar, além de ajudando na questão muscular, porque quando normalmente a gente fala, massagista, né? Massagista, vai lá para arrumar alguma coisa, é um ciático, né, alguma coisa assim. E o massoterapeuta, ele envolve muita coisa. Ele envolve tanto a questão muscular, a questão de massagens ocidental, oriental, a questão de aromoterapia, né, com questões de aromas, cromoterapia, energias. Então isso envolve muito mais do que simplesmente você ir arrumar um nervo, né, de você pegar e dar uma relaxada simplesmente. E às vezes a gente acaba dando aquela questão de o pessoal esquece do maço e parte realmente para terapia, né? A gente tem muita procura de pessoas para estar conversando, de estar desabafando, de estar levando alguns assuntos nesse sentido, né? Então isso tudo acaba envolvendo a questão da massoterapia. Você disse que tem em torno de 1.200 horas isso, né? E como que cursos, como a faculdade? Ele é um técnico, né? Na massoterapia profissional ele acaba entrando como técnico. Eu fiz em Blumenau, ali na instituição do INA, e eu morava em Santa Cecília na época, e acabava indo todo final de semana para fazer os cursos intensivos. Acabava descendo para lá. Então foi um pouquinho mais puxado, né? Porque já não era algo que eu estava direto na cidade e acabava descendo, mas é uma profissão legal, é um negócio bacana, mas acaba sendo um pouquinho mais corrido porque aqui na região a gente não tem esses cursos específicos. E a cada questão de, vamos dizer, matérias, são um pouquinho mais complicados, né? Porque você tem que levar o material, tu tem que fazer, às vezes a instituição não disponibiliza, então acaba sendo um pouco mais cruel. Foi bem complicado, a questão de curso técnico de masso foi um pouquinho mais ajustável. E quais os benefícios que a massoterapia pode proporcionar? É meio que uma continuação, né? A questão da saúde mesmo, a sanidade mental, né? Entra muito essa questão, porque tanto quanto a musculatura, os nervos, a questão de você estar relaxando, né? Dependendo da técnica, o massoterapeuta ele acaba se envolvendo muito, recebendo muita energia, passando muita energia. Isso acaba
às vezes sobrecarregando, né? Então, além de tudo, o massoterapeuta ainda tem que chegar, ter um tempinho livre para dar uma limpada, para dar uma organizada na vida, porque a gente sobrecarrega bastante. Então, além de toda a questão muscular, os benefícios, eu acredito que sejam muito mais em energias, sejam muito mais em você conversar com pessoas, desabafar, dar aquela respirada que eu acho que é bem necessário. E a questão, assim, na aromaterapia são usados, né, algumas essências que ajudam bastante, a questão saúde, questão mental, psicológico, tudo isso vai ajudando conforme a questão mesmo da massa. Bem-estar geral, né? Karine, o que é preciso, então, para ser um massoterapeuta? Você falou que precisa fazer... Não precisa ter Precisa ter algum conhecimento, mas não, assim, cursos de muitas horas, né? A massoterapia são cursos de várias horas. De várias horas. Isso. A masso, ela é no mínimo 1.200 horas, né? Praticamente 1 ano e meio para 2, que são necessárias. E os cursos são bem intensos. São algo que você faz tanto a questão da teoria, mas inclusive muita prática. Porque tu tem que pegar muito profundo, tu tem que buscar a questão de toda a segurança do teu cliente que você vai ter depois. Tudo isso é muito necessário, né? Que a massagem, ela proporciona muito relaxamento, mas se tu pegar em um ponto que não vai ser legal, tu pega errado, tu vai deixar o cliente esticado, né? Não vai ser legal. Vai acabar, ele vai ficar dolorido, vai dar edema, vai ficar roxo. Isso pode acontecer. Então a questão de massoterapia é um curso muito profundo. Eu tenho uma pergunta, assim, em relação ao tipo de cliente que te procura. Vai ter mulheres e homens, né? Existe algum procedimento de abordagem com um desses tipos desse cliente? Por exemplo, geralmente, se tu, por ser mulher, vai fazer uma massagem em uma mulher, é mais, não sei, parece-me mais receptivo, né? Talvez os homens têm que ter um cuidado, né? No sentido de não provocar outras coisas, né? Questões mais ligadas a outros instintos, né? Masculinos. Isso. Quando o cliente já chega, a essa possibilidade a gente já chega, já conversa, eu faço toda uma ficha de anamnese, né? E ali eu já tenho todos os dados dele pra gente conversar sobre qual seria a necessidade do procedimento, né? Mas realmente os cuidados de estar fazendo esse tipo de procedimento em sexo oposto é bem complicado, né? É algo que a pessoa tem que ter muita maturidade pra estar realizando. E quais problemas que eu possa ter que pode ser tratado com massoterapia? Todos. Todos os problemas, até mesmo, né, a questão emocional, sim. Porque se você tiver algum problema de rigidez muscular, se você tiver alguma coisa que seja uma dor, né, pode ser realizado porque são muitas técnicas. São várias técnicas que são usadas na questão da masso. Ali são para dores, as terapêuticas. E daí, assim, eu trabalho muito com hidratantes que venham ser direcionados a tal tipo de massagem. Então, para dor, uma terapêutica, um shiatsu, uma ventosoterapia. Então, todos esses tipos de técnicas, hoje, elas podem ser utilizadas. Mas daí tem o emocional. O emocional a gente acaba colocando aromoterapia, cromoterapia, né? Que a troca de energia, tudo isso acaba sendo resolvido. Até mesmo quando as pessoas vão muito carregadas, você tem a opção de simplesmente parar para ouvir, né? A questão da terapia ali com o cliente é bem bacana sobre isso. E digamos que eu não saiba o que é cromoterapia. Aí a gente senta, porque quando eu faço a ficha de anamnese, aí a gente faz toda uma avaliação. Essa avaliação eu vou estar explicando para o cliente toda a questão lunar, toda a questão de energias, qual seria a técnica realizada, o porquê da técnica, né? Tudo isso vai ser envolvido durante a questão profissional. Essa é uma das diferenças com o massagista. Porque se tu chega com dor, ele vai te fazer uma massagem específica. Ele não vai ter várias opções para ele te apresentar para daí você fazer o procedimento.
Pelo que você está relatando, existe todo um ambiente, né, um estúdio Exato. preparado para, né, você usa, sei lá, vai usar cheiros, vai usar iluminação para deixar a pessoa mais relaxada possível para ela conseguir se soltar, às vezes até de um aspecto emocional que virou uma dor muscular, por exemplo, né? Exatamente, e isso acontece muito. Nossa, essa possibilidade, assim, é bem grande. Porque às vezes a questão dolorida dela não é realmente uma dor que seja uma contração, mas é uma contração investida através de o emocional que não... Né? Então isso, quando a gente fala, o cliente estava tenso, mas essa tensão era de ele ficar crocado, era de ficar esticado, foi pegar alguma coisa, né? Tipo, deu uma trabalhada no músculo, ou foi porque ele estava nervoso, aconteceu alguma coisa, a questão familiar, psicológica, então tudo isso acaba interferindo, né? Uso de música você usa? Muito. Eu sou muito música. Eu não trabalho se não tiver música. Até agora eu vim pra cá, era na música. Sempre, a música pra mim sempre foi algo muito focado, né? Então a música lá depende muito da técnica também, né? Que vai ser usada no estúdio. Porém, hoje a gente não tem um foco tão grande na questão da maço, né? O meu foco hoje é outro. Mas quando eu trabalhei direto com a maço, normalmente acabava pegando muita música mais lenta, muito mantra, muita troca desses ritmos, né? Entre as técnicas, a acupuntura entra dentro da massoterapia? Também. Era algo que eu não trabalhava, né, com acupuntura e também não trabalhava com quiropraxia, porque é algo bem intenso. Apesar de eu ter incluído, né, essas questões no curso de maço, era algo que eu não me arriscava em fazer, né? Deu 2 anos de curso, né, ali no INA, mas era algo que, eu quero fazer quiro. Eu sempre indicava outro profissional. Não era algo que eu ia, e realmente por medo, sabe? Porque depois que a gente aprende dentro da anatomia que você pode deixar uma pessoa esticada na maca, vou dar um medinho. Por mais que o profissional dá aquela encorajada, mas tem coisas que a gente não releva. Mais um conhecimento da biologia aí te auxiliando. Exato. No caminho profissional. Sobre a pigmentação, Karine, como é o mercado de micropigmentação em curitibanos e quais os procedimentos existem e quais você usa? Olha, tá bem complicado essa questão de micropigmentação aqui em Curitibanos. É algo que foi banalizado muito, né? São cursos também que a gente faz e eu acredito, assim, que há usando uma palavra assim um pouco mais baixa, uma prostituição muito grande dentro dessa área. Os cursos que a gente faz normalmente são fora, né? E hoje em dia tá vindo um pessoal de fora, tá vindo uma galera bem complicada que às vezes a gente olha uns trabalhos que dá pra chorar, né? É algo... Dá medo. Dá medo, dá muito medo. E por isso a gente às vezes tem até muito procedimentos que as pessoas procuram para refazer. Porque elas pensam no momento a questão valor. Um valor baixo, um procedimento bom. Isso dificilmente existe. E há muito profissional bom na cidade, né, que eu admiro pra caramba. E assim, é legal o trabalho, é bom, as pessoas são bacanas, as pessoas apresentam um trabalho bom. E normalmente quem vem pra cidade pra fazer esse tipo de procedimento é uma galera que não tem uma especialização legal, não tem nada que você consiga confiar. Mas ainda assim há pessoas que vão, que fazem e depois procuram nós da cidade para consertar, né? E a questão do que a gente trabalha ali no estúdio, eu trabalho com a micropigmentação de sobrancelhas
Então, são várias técnicas que são usadas também. São feitas os simulados, as fichas da anamnese, né? São feitos a questão da simetria, tudo antes de fazer o procedimento. São apresentadas as cores que vão ser usadas, é feito o simulado já no cliente, para ele ter uma ideia de como que vai ficar, né? Tudo isso antes de fazer o procedimento, com todas as técnicas disponíveis. E a questão de a microlabial, que é algo que está sendo bem usado hoje também, que acaba pigmentando, revitalizando, né, a questão do lábio, e a micro dos olhos, o delineado e a questão do lápis, né, que pra gente facilita bastante, né, durante o dia, gosta. acorda, pronto, tá tudo certo, só vai, né, só deve levando. doer, que é um raio, né, cara? Não sei. Imagino que doa muito, depois vocês até podem cortar isso que eu falei nesse. Cara, imagina fazendo o olho, bicho. Mas olha, te digo que a dor dos olhos é bem menos do que do lábio. No olho? Peraí. É o lápis, Guga. É como se fosse Claro. Eu acho que é em delineado. cima e embaixo, Isso, né? exato. Há possibilidades de fazer, né, tanto um quanto o outro. Mas e a gente trabalha com anestésicos, né? Então dá tudo certo nessa parte. Mas a microlabial, por ser uma pele mais sensível, por ser uma mucosa, cara, daí dói. Todos os lábios podem ser pigmentados de qualquer cor que a pessoa queira? Pode. O que acontece é que tem que fazer sim uma avaliação, porque há lábios que, um exemplo, pessoas morenas têm o lábio mais arroxeado. Então ele precisa fazer uma neutralização com outro pigmento, deixar cicatrizar e depois de 40 dias fazer uma nova pigmentação com a cor desejada. Pode ser amarelo, azul, tudo. Normalmente a gente não trabalha com pigmentos químicos, né? Então os biológicos normalmente já são mais indicados nas cores labial mesmo, né? São Natural. rosé, natural, vermelhos, né? Então são cores específicas para isso. Eu deixo meu pretão. Bem gótico. A micropigmentação de lábios é praticamente uma tatuagem leve num Praticamente isso. Só que a diferença ela é alta porque, assim, a tatuagem ela pigmenta muito mais abaixo, 3 a 4 camadas abaixo da pele superficial. E a questão da microblend, da micropigmentação, ela é bem superficial. Por isso que a cada 1 ano, 2 misturado, 2,5, há um retoque para se fazer. Porque ela vai saindo, a pele vai se regenerando e ela vai saindo. E a tatuagem não, né? Então isso acabou ocorrendo. Mas não tem nenhum efeito colateral, nada de rejeição de cada Não. boca, de cada material envolvido ali? Isso vai depender bastante da qualidade do produto, né? Essa questão. Vai depender muito da técnica que vai ser utilizada e até mesmo do profissional, né? Que pode colocar ali, aprofundar demais, agulha, dermógrafo, tebori, né? Então isso pode dar sim problema, mas a culpa normalmente aí é do profissional, né? Eu já tive casos que a pessoa chegou para fazer uma remoção. Eu trabalho com pequenas remoções somente, justamente por causa dessas questões, sabe? É bastante complicado essa situação, mas geralmente a culpa não é do cliente, é do profissional, da forma que foi utilizado. Às vezes não trocou agulha, não trocou lâmina, o ambiente não estava sendo preparado com a questão limpeza, né, para isso, e isso pode sim interferir. Sobre a remoção, ela é feita igual a tatuagem? Sim, normalmente, né? Eu indico um outro profissional para estar fazendo a remoção, né, em laser. E quando são pequenas questões, assim, de consertos, que eu vejo que não, realmente dá para fazer, a gente tem o ácido, né? Trabalha com ácido. Mas tem que ser poucas coisas, realmente, para não deixar cicatriz, para não deixar manchado. São situações que às vezes eu acabo rejeitando o cliente, né? Tipo, eu sento, converso com ele já na avaliação, porque são coisas que não vale a pena, nem pra mim e nem pra pós-cicatrização dele. Mas, eu queria perguntar pra ti, assim, remoção a laser, ela pode gerar alguma cicatrização errada, assim, que... Muito difícil.
A questão do ácido, ela é muito mais complicada de se trabalhar, por isso que é feito só em pequenas, né, questõezinhas para estar removendo, pequenos detalhes, do que a laser, né? A laser é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, questão de cicatrização é bem mais segura, né? E é algo que é bem perigoso, né? Então, o que eu aconselho é procure um profissional especializado para estar fazendo o procedimento, porque a remoção, o custo é muito mais alto e a questão de pós-cicatrização é bem mais complicado. Karine, quando você decidiu trabalhar como tatuadora? Então, essa questão foi justamente uma complementação da micro. Fazem 7 anos que eu trabalho com a micropigmentação. Então, aquela questão assim, os clientes acabavam vendo a máquina de micro e faz um coraçãozinho aqui, uma estrelinha lá, e ali foi a questão da tatuagem, né? Mas foi algo bem, só surgiu, né? Aí eu acabei procurando alguns cursos, porque eu também achava que a microtatuagem seria algo que seria legal, seria bacana, mas eu acreditava que eu poderia fazer com dermógrafo, né, que é uma máquina específica para micropigmentação. Não que não possa, mas o especializado ainda é a máquina própria, né? Aí eu fui para São José e fiz o curso especializado lá, em questão da tatuagem. Mas foi exatamente seguido mesmo da questão da micropigmentação. Clientes olhavam, eu quero fazer. E ali eu até fiz algumas de início, né? Eu fiz alguns trabalhos, porque o dermógrafo, ele acaba sendo uma agulha muito mais fina do que ainda as agulhas de tatuagem próprio, né? Então o traço fica muito mais fino, fica muito mais delicado, só que é aquela coisa, ele pode ocorrer aquelas falhas, ele pode sair com o tempo, é algo que não vai estar aprofundando na pele, ele vai ficar superficial. Você já sofreu algum preconceito por ser tatuadora, mulher? Não, porque assim, a questão de preconceito eu vejo assim que quando eu vim embora pra cá de novo, que eu fiquei um tempo em Santa Cecília, eu cheguei aqui, as pessoas olhavam assim, nossa, mas tal profissional tem 30 anos e trabalha 10 anos na área. E eu vim pra cá, quando eu comecei a trabalhar ali, as pessoas olhavam, meu Deus, mas é uma menina, vai fazer um trabalho bom, né? Então, mas com tatuagens não, porque já fazia um tempo, fazem só 2 anos que eu trabalho com tatuagens, e então já fazia 7 que eu tinha um estúdio. Então os meus clientes de tatuagens hoje são os meus clientes de micropigmentação, são os meus clientes de designer, né? Já são pessoas mais conhecidas, não é algo que eu divulgo tanto, né? Então, já por trabalhar somente com alguns traços, não é o foco. Então, mas assim, questão de preconceito foi bem no início, quando eu vim trabalhar. Mas na questão de tatuagem, não tive nenhum problema com isso. Você já fez alguma cobertura de alguma tatuagem meio bizarra? Já. Eu não trabalho com coberturas, né? É algo bem complexo. Gosto de trabalhar com alguns traços mais finos, e traços finos não cobrem tatuagens, né? Mas eu tive 2 amigos que tinham 2 tatuagens que eu olhava e falava, pelo amor de Deus, deixa cobrir, né? Foi algo que a gente trabalhou. Um tinha um coelho nas costas, tu olhava pro coelho, tu não conseguia definir o coelho. E foi a fase dos coelhos, porque o outro tinha um coelho no braço. Mas aquele coelho era bonitinho até, mas ele não gostava do coelho. E a gente trabalhou um tempo. Foram uma das minhas primeiras coberturas, depois eu até fiz mais uma para uma colega, mas não gosto de trabalhar com coberturas, né? Sempre indico outros profissionais, porque é algo bem complexo, é algo complicado de trabalhar, não é o que eu gosto de fazer. E se eu não gosto de fazer, então não vai para frente. Tem algum local que geralmente é mais tatuado, que a galera pede mais? Normalmente braços, né? Braços, escápula tá sendo algo assim, nossa, bastante procurado. Panturrilha, né?
é um local também que eu quero fazer uma tatuagem. Onde? Panturrilha. Normalmente é isso que acontece. Justamente pelos tamanhos, né? Que há tatuagens grandes que dá pra fazer, mas também aquelas mimosas mais tranquilas, um traçado mais delicado também é um lugar legal, né? Mas normalmente braço, escápula e panturrilha batem todos os recordes. E tem algum local assim do corpo dessas pessoas que são mais delicados de fazer, ou lugares mais íntimos, por exemplo? Ou teve algum outro local que você se recusou, né? Por alguma situação, não. Aí eu não tatuo, não. Normalmente eu não tatuo dedos, né? Por ser uma pele mais sensível, por ser mais complicada a questão da cicatrização, tem que cuidar muito, questão de desbotamento depois, tudo isso acaba interferindo bastante. Mas já fiz tatuagens íntimas, né? Eu atendo também em Joaçaba, Luzerna, Erval, né? Atendi um tempo em Porto Belo e a gente já trabalhou aqui na cidade. Eu fiz uma íntima somente, mas na região o pessoal eu acredito que o pessoal já pensa assim, não é daqui mesmo, vamos fazer. Íntimo né? é o quê? Peito, bunda? Peito, bunda, virilha, local íntimo mesmo, próximos, bem complicado. Em questão de você estar indo a um tatuador, né? A questão da cidade aqui foi um amigo meu que fez, e ele fez bem na virilha. Bem algo, foi um desenho legal, bacana, com significado para ele, mas que normalmente não fazem, né? E por a maioria dos tatuadores serem homens na cidade, ele também não iria. E sobre os desenhos, você faz os desenhos ou você pede que traga? Como que funciona? Eu procuro não fazer desenhos, né? Eu sempre procuro indicar algumas bases, algumas fontes. Eu posso estar ajudando a montar, né, um projeto, um desenho, dar algumas ideias do que poderia ficar legal, mas juntando sempre com a questão do cliente. Eu indico alguns desenhos, eu indico alguns sites que poderiam ser usados, alguns tatuadores que acabam postando algumas coisas, mas eu estar desenhando, eu não desenho. Eu só ajudo a fazer o projeto. E existe alguma diferença da tatuagem de uma única cor e colorida? Questão de pigmentação, questão de técnicas, né? Tudo isso acaba interferindo bastante. Então, antes a gente estava comentando sobre as cores, né? As cores é algo que eu trabalho com cores em detalhes do desenho, mas eu não faço tatuagens coloridas. A questão de estar trabalhando é bem complexa, é bem profundo. Não é só chegar e rabiscar ali e tá tudo certo, tá pronto. Não, é algo bem mais amplo, né, do que a gente imagina, que é pegar uma agulha e simplesmente tingir uma rosa de vermelho. Não vai ser tingir uma rosa de vermelho, vai ter questão de colorimetria, você vai ter que juntar cores, fazer traços, jogar pigmentação. Normalmente você vai estar utilizando 3 a 4 cores para fazer o vermelho, né? Então isso é bastante utilizado. Não é simplesmente você chegar e achar que é colocar o vermelho ali. Como você se sente, assim, sabendo que a pessoa vai lá tatuar alguma coisa que pode perdurar a vida inteira na pele dela, assim? Qual que é a responsabilidade que você sente, assim, em aceitar um serviço? Eu normalmente jogo essa responsabilidade pro cliente. Porque quando eu faço a avaliação, que eu coloco o projeto na frente do cliente e falo, é isso aqui? Normalmente ele sorri e fala, é isso mesmo, só vamos tatuar. Aí eu pego todo o psicológico. Aí eu uso a parte da terapia dentro da Masso e começo a conversar com o cliente. Eu converso sobre a questão da remoção, do que ele vai precisar depois, se ele precisar remover, o que ele vai fazer, se é o correto, principalmente quando é casal. Quando são casais que vão lá pra tatuar o nome deles, quando vão pra tatuar uma frase. Eu já tatuei muito aquela frase, aonde eu estiver, estarei contigo. Aí eu sempre pego no pé, vai estar mesmo? Né? Porque é algo que, nossa, é eterno.
né? A gente brinca e tal. Ah, mas depois tem a remoção, tem o laser, só vai, faz. Mas não é bem assim, né? E o psicológico depois? Porque tu pode remover, mas um pinguinho de tinta vai ficar. Quando tu olhar para aquilo, tu vai lembrar o porquê que você fez aquilo. É que eu tava comentando porque o bem mais precioso que a gente tem é o corpo, né, da gente, né? Quando você abre para outra pessoa, fazer qualquer procedimento nele, você tá se expondo a essa pessoa, né? Exato. Então é mais essa parte, assim, dessa curiosidade, assim, de saber qual que é a responsabilidade que você sentia, assim, em tocar na pele da pessoa e marcar ela, assim, por algum tempo. E eu sempre acabo perguntando pra pessoa ou instigando ela a procurar o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? O porquê, qual é o significado, qual é o peso que aquela marca vai ter pra ela. Então, pra mim, vai ser algo leve. É o que eu sempre brinco. Eu vou levantar no outro dia, olhar no espelho e todas as minhas tatuagens têm um significado pra mim, né? Então, é algo que pra ela, qual vai ser o peso dela? Eu tenho uma pergunta técnica que me veio agora, que eu pensei em fazer anteriormente, mas vai agora. Você falou que a micropigmentação, vocês utilizam uma anestesia local ali, né? Isso. Provavelmente o procedimento é um pouquinho mais dolorido, né? E a tatuagem é feita dessa forma ou não pode? Existe alguma questão técnica para usar ou não usar? Como chama? Anestesia. Anestesia. Então, assim, há essa possibilidade. Há alguns tatuadores que trabalham com isso. Eu prefiro não usar. Porque a pele fica mais rígida, né? É algo mais profundo, né? Como a questão da diferença da microblend, da micropigmentação, que ela é mais superficial. Eu consigo trabalhar muito de boa nisso. Mas na tatuagem eu prefiro não usar. O cliente se pede, não. É algo que quer sofrer, vamos sofrer todo mundo junto, então sem a questão do anestésico. Mas tem uma biritinha do lado ali, uma cachaçinha. Sempre tem, o frigobar tá sempre cheio. Não que possa também, né, na questão da cicatrização, eu sempre peço 3 dias antes ou 3 depois, para essa questão de não estar ingerindo bebidas alcoólicas. Só, né? Na hora. Só na hora que pode. Sobre as pessoas que têm medo de agulha. Alguém com esse medo já foi fazer algum trabalho com você? Já tive essas pessoas. E, assim, é muito legal. É só amarrar, né, a pessoa? Exato. É bem tranquilo, assim. A gente coloca, né, na maca ali, só deita, dorme. Não usa hipnose? Também. Mas, assim, é legal porque as pessoas acabam indo com a intenção de que, meu Deus, eu tenho muito medo de agulha. Mas quando liga a máquina faz mais barulho do que ela vê a agulha. Então é bem prático essa questão da agulha. Eles acabam tendo mais o medo da máquina agindo do que de sentindo a questão da agulha. Engraçado, né? Você falou dos lugares mais procurados pra tatuar, né? Teve uma época que as mulheres tatuavam logo acima do bumbum ali, não, acho que é cóccix. Cox. E esse aí parou essa procura, pô? Tem ainda uma procura, mas vai ser ainda acima do cóccix, né? Que vai ser pegar nos ossinhos ali da coluna. Tá tendo bastante procura agora também, mas geralmente são frases que são feitas ali, são mais utilizadas. Mas houve sim esse tempo, mas eu não peguei ele. Quando né? que foi essa moda que eu não me lembro, André? Faz um pouco, faz uns 10 anos, eu acho. Faz. E foi muito procurada a questão do morango, da pimenta, realmente... Coelhinhos. É conhecido como tatuagem Harley Davidson. Geralmente quem andava de moto daí ficava só a perninha aqui aparecendo. Adorei essa ideia. Sobre os significados das tatuagens, né? Você provavelmente você tem tatuagem, né? Tô vendo aqui. Sim. Qual é o significado da tatuagem? As pessoas, quando fazem tatuagem, sempre procuram ter uma simbologia. Mas tem alguma questão, assim, de fazer uma tatuagem para sensualizar? Geralmente, daí, por tatuar num lugar mais específico, que vai ser provocante, vai ser uma coisa mais para sedução. Existe alguma
tatuagem, assim, no teu conhecimento técnico sobre isso? Sim. Normalmente, né, quando a galera pede pra fazer, são locais mais íntimos, normalmente, né? E são mais, assim, desenhos específicos, né? Normalmente frases. As frases são muito utilizadas hoje. E normalmente não é aquela frase de 3, 4 linhas, né? São palavras. São questões. Eu tatuei esses dias uma moça, uma fogueira. Um local íntimo. Então já é feito, né, realmente para pegar fogo. Então, situações assim, tinha uma outra que chamava-se His the Art, na virilha, né? Então são situações que realmente são feitas com esse propósito. Então você tem alguns desenhos específicos. E tem alguns sites também que a gente acaba indicando que já tem essa procura, né, com essa intenção para fazer. Você falou assim que tem bastante frases e casais que procuram. Qual que é a coisa mais bizarra que eles pediram para tatuar? Assim? Eu não tive nada muito bizarro, sabe? Todas as tatuagens que eu fiz de casal sempre foram muito românticas. Sempre muito específicas, ligado realmente à relação deles, né? Eu não fiz nada assim muito louco. Então, assim, sobre tatuagem, tem algum tatuador que te influenciou a criar para esse campo? Como eu comentei, há 2 anos atrás eu iniciei a tatuagens por causa das micros, né? Mas hoje eu sempre brinco que quando eu crescer eu quero ser como o Alisson Farias. É um cara que ele trabalha muito com realismo, e eu nem trabalho com realismo, né? Eu trabalho com traços finos. Mas é algo que eu fico muito doida quando eu abro as páginas e tem algum trabalho dele. Porque ele realmente faz um trabalho muito bom, é algo que é muito influenciador. Você nem tatua e você quer ser como ele, né? Na hora que você pegar um desenho, ele faz qualquer coisa se tornar muito real. E aqui o meu influenciador que eu adoro, assim, realmente é o Paulinho, né? Eu gosto muito do trabalho dele também. Acho que tem, assim, algo muito legal, uma energia muito boa. E a questão dos desenhos dele também eu acho muito bacana, muito legal. A criação que ele faz, a junção de desenhos, de traços que ele trabalha, sempre achei muito bacana. Bom, você é tatuador e tem tatuagem, mas o que você pensa sobre cobrir praticamente o corpo todo com tatuagem? Inclusive, teve um outro dia que eu vi uma postagem e o cara só tinha o rosto. Mas ele não era desenho, ele pintou o corpo todo dele de tinta. Tipo, nossa. Eu achei aquilo, pra mim, foi um choque, assim, porque você cobrir o corpo com tatuagem, com desenhos, tem um significado, mas pintar todo o corpo de preto, de tinta, não sei qual o significado disso, né, mas qual que é a tua visão sobre esse assunto, assim, de cobrir todo o corpo tatuado? Eu espero que ele tenha um bom significado pra ele, né, porque é algo que, claro, todo mundo tem um gosto, né, todo mundo tem esse direito de ter essa acessibilidade aos pigmentos, mas eu não faria, né? Eu seria uma pessoa que, para mim, a tatuagem tem que ter muito significado para estar se jogando a esse mundo, né? Então eu espero que essas pessoas que tenham o corpo todo tatuado sempre tenham motivos para estar fazendo isso. Karine, na nossa conversa de hoje a gente conseguiu perceber que você faz várias coisas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco aí para os nossos ouvintes sobre o teu espaço no geral, o que tem lá mesmo, quais são todos os trabalhos que são realizados e também qual que é o teu foco do trabalho, né? Qual que é a coisa de todas essas que você faz, né? Se você tivesse que escolher uma hoje, qual seria o teu ponto forte aí? Eu não largaria jamais da micropigmentação. É algo que eu me especializei, que eu corri atrás, que eu fiz os cursos mais dedicados, né,
que é uma coisa que eu adorei, amo de paixão, seria a micropigmentação, né? Hoje eu trabalho com várias técnicas dentro da micro, uns pigmentos específicos, mas também acabo jogando um pouquinho no designer de sobrancelha. Já meio que uma aproximação muito grande, né, da micro, justamente por causa disso. Eu iniciei com o designer de sobrancelhas, para depois eu ir para micropigmentação. E é algo que hoje eu não largaria nenhum dos dois, né? Até então, a massoterapia faz 2 anos que eu não estou atuando, né, como masso. Então, e a tatu eu acabei jogando praticamente no lugar da masso, né? Então, hoje, no estúdio que a gente tá trabalhando, o foco de lá é a micropigmentação, o designer de sobrancelhas. Eu tenho uma moça que trabalha com extensão de cílios, né? E a questão de tatuagens, o facial também tem alguma coisa, mas é mais essa questão mesmo. O foco é a micro, é o designer. O nome do teu espaço tem algum significado que poderia explicar? Flor de Lis? Sim, quando eu vim pra cá, eu não sou muito de gostar de flores. Uma pessoa mais bruta. Não é o meu forte, o flores. Mas assim, o Flor de Lis pra mim sempre foi uma flor muito próxima do lírio. Sempre gostei muito do lírio. E eu vim pra cá com a intenção de montar um espaço que fosse relaxante, né? Que fosse algo que viesse revigorar. Porque eu tava passando por um momento que não era legal, que não era bacana. E eu queria reviver daquele momento, né? Tipo, eu queria juntar tudo isso e fazer um espaço onde eu me sentisse bem. Então, e a Flor de Lis, ela renasce justamente dessas circunstâncias, né? Quando ela tá praticamente acabando, ela volta e ela é uma das flores mais bonitas que tem hoje, chegando na questão de que a gente sempre espera o melhor, né? A Flor de Lis é a realeza, é a pessoa lá em cima, né? Então não é algo que vá se jogar e vá se perder nesse caminho, mas ela tem a intenção sempre de crescer. Então agora vamos além, claro, provavelmente você tem, né? Você já falou um pouquinho ali que gosta de natureza, mas quais são os seus hobbies quando você não está trabalhando, não está fazendo tatuagem ou micropigmentação? O que você faz nas horas livres aí? Eu faço rapel. Adoro. Adoro fazer rapel. Fazem 3 anos que eu estou numa equipe de Santa Cecília. Então, normalmente, aos finais de semana, se eu não estou na cidade, é porque eu estou na natureza, eu estou se jogando das pontes, das cachoeiras, né? É tudo muito bacana, tudo, né, show de bola. E rapel é uma coisa que, pra mim, me faz muito bem. Tanto pela questão natureza, quanto a minha adrenalina, eu acabo liberando muito. O meu sentimental, eu adoro a questão da natureza, então juntando com o rapel, isso acaba, né, eu me jogo e pra mim isso é muito bacana, é muito bom. Renova, com certeza. Outras coisas que eu acabo fazendo, adoro música, né? Foi algo que pra mim, meu Deus, eu toquei alguns anos saxofone, sax alto, e às vezes ainda dou uma pegadinha. Essa semana ainda tava dando uma olhada lá, peguei ele, já dei uma lustrada, já dei uma tocada. É algo que pra mim também me faz me sentir muito bem, muito viva, né? Às vezes a gente entra, faz um joguinho de pôquer, mas bem raro, né? Mas ela ia jogar com nós e só deu o bolo. Tem outros clubes. Os concorrentes, ela vai. Não vou mais. Volta a pegar esse sax aí, que tal, né? Fazer uma dupla aí com a minha Volta né? a pegar esse sax aí. Gosta Olha de aí, reggae? adoro Já reggae. brilhou o olho aí, hein, Guga? Já brilhou! Olha aí. Nossa, cara, o sax é muito massa, velho. Teria algum livro, série, ou algum filme, ou até um documentário que você gosta, que gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu leio muito, adoro ler. Querem me animar, me derem presentes livros, né? Adoro.
Até o último livro que eu peguei foi Mudanças de Hábitos. Eu ganhei ele. Adorei. Acho incrível essa questão de você ter a oportunidade de conhecer novas, até mesmo novas palavras que você pode influenciar outras pessoas. E esse livro eu achei incrível. Eu achei algo que foi realmente instigador. Ele só colocou novas questões que a gente utiliza no dia a dia, mas que a gente não faz, né? Então, questões assim mesmo que dá para fazer, que dá para mudar e que quando se muda, muda de verdade, né? E um filme A Procura da Felicidade, né? Eu acho que aquela renovação que teve, aquela questão de estar buscando, de nunca desistir, isso é incrível, porque isso às vezes até mesmo vira um clichê, né? Ai, não desista. Mas esse nunca desistir, será que é tão fácil assim, né? Tipo, nunca vai ser aquela coisa que você vai simplesmente se jogar, né? Então eu acredito que você tem que sim buscar, né, a felicidade, e não importa o que as pessoas pensem, você só tem que ir, né? A gente brinca, tá com roupa de ir, vai, né? Porque a felicidade é algo que depende de você. Então só vai, só busque. Agora é o momento da nossa história marcante. Você teria alguma história que tu tenha vivido, que pode ser superação, engraçado ou até mesmo inusitado, algum fato que tenha acontecido contigo? São várias, né? Mas assim, algo que me marcou muito foi realmente quando eu vim pra cá. Questão que a gente comentou sobre o preconceito, né? Quando eu cheguei para trabalhar há 7 anos atrás no estúdio, eu era muito nova, então as pessoas olhavam com aquela questão assim, nossa, vai trabalhar bem, vai fazer um trabalho bom. E certa vez eu estava no estúdio, porque quando a gente começa, não há toda hora clientes dentro do espaço, né? E chegou uma senhora e ela simplesmente chegou assim e falou: eu queria falar com a moça que trabalha aqui. E eu estava atrás do balcão. Eu falei: sim, sou eu, né? O que eu posso ajudar? Ela me olhou de cima e embaixo e falou assim: você. Aquilo assim foi... Nossa, eu me sentia a menor pessoa do mundo. Foi algo assim que... Cara, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Falei, não, eu vou voltar pro comércio. A partir daquele momento, assim, começou, parece que tudo cair, tudo desmoronar. E fazia uma semana que eu tava, né, com o estúdio montado ali. Aí eu falei, sim, sou eu, né? E comecei, tipo, no mesmo momento que o mundo caiu, eu parei, dei aquele clique e eu falei, não, mas sou eu estudei pra isso, né, tipo, eu vou fazer, eu sei fazer o melhor, e se eu tô aqui com a minha competência, eu vou. E eu olhei pra ela assim e falei, sim, sou eu. Aí ela assim, tá bom, e ela virou as costas e saiu. Ela não me pediu nem que procedimento, né, estaria sendo feito, ela não me pediu nada, ela simplesmente saiu. E semana retrasada, essa senhora voltou no estúdio. E eu tava brincando com a Jana, que é a moça que trabalha comigo, e eu contei a história pra ela. Porque eu falei, gente, ela, né, há 7 anos atrás, ela passou aqui e ela falou, você? Aquele você, parece que eu vejo ela falando, assim, sabe? Semana retrasada, ela voltou no estúdio e ela pediu um procedimento. E ela lembrou desse fato. Aí quando ela chegou no estúdio, que ela pediu o procedimento, ela falou assim, você aqui ainda? Eu falei, sim, eu ainda estou aqui, pretendo ficar. E ali eu comecei a brincar com ela, porque aquilo que ela me falou lá atrás já não afetava mais, sabe? Tanto profissionalmente como psicológico, já não é mais, eu não sou mais a pessoa que estava lá atrás, sabe? Eu só cresci, eu só fui, eu só busquei o meu melhor. E hoje, se eu estou lá, é para fazer o melhor, a dedicação vai ser ao extremo, né? E eu comentei com ela e ela falou assim, que ela queria o procedimento, mas ela comentou e falou assim, eu soube agora que você é a melhor para fazer isso. Eu falei, nossa, que bom, né?
E isso acabou marcando todo esse tempo, toda essa trajetória. Porque eu acho que o mundo girou e Deus falou assim, não, tu vai voltar lá e vai dizer que ela é a melhor para fazer isso, sabe? Então foi muito legal, foi muito bacana. E eu até tava comentando com a moça, falei, não, realmente isso precisava acontecer para ver que eu não posso desistir nem agora e nem nunca, né? Por mais que no futuro eu possa fazer outras coisas, é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou subir e só tende a crescer. Que história massa, né? A gente precisa agora saber, poderia falar onde te encontrar nas redes sociais, pessoal que está nos ouvindo aí, querendo saber, conhecer um pouquinho do teu trabalho, te seguir. Tem a página no Instagram, né, estúdio.flordelis, que pode ser encontrada, e tem o Facebook também, Flor de Lis Estúdio de Estética, que são as páginas profissionais. E a minha está também ali no Instagram, como @kaazinha. E onde que fica o teu estúdio, Karine? Passa o endereço aí pra quem não sabe. O estúdio fica ali na Avenida Salomão Carneiro de Almeida, número 46. Fica de frente com a porta da Academia Universo Fitness. Bem em frente. Um fácil acesso. Bom, Karine, então em nome da equipe do Odenão Podcast, a gente gostaria de te agradecer então pela participação nesse episódio. E foi muito gratificante contar a tua história aqui, contar os teus procedimentos mais profissionais. E agradecer mesmo de coração aí, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui contando um pouquinho da tua história. Gratidão mesmo. Eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz, muito realizada com essa questão. Então, agradeço a você, agradeço ao pessoal da mesa. Acho que foi muito legal, muito gratificante. Fico bem feliz com essa questão, com todas as risadas dadas. Muito obrigada pela oportunidade e muito sucesso para vocês também. Então é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Deixe seus comentários do que achou de mais essa história incrível. Siga-nos nas redes sociais, comente o que achou. Muito obrigado de ouvir o Odenão Podcast e nos encontramos na próxima quinta. Até lá. Tchau.